Amigas e amigos da TV Assembleia, começando mais um Tocantarte. E hoje eu tenho o prazer de trazer aos nossos estúdios o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Para cá, professor. É um grande prazer de receber aqui, viu, irmão? É um prazer todo meu, Herder. Por favor, sente. Todo meu estar aqui com você, com esse público maravilhoso que acompanha seu trabalho. Maravilha. Eu aqui digo que é uma maravilha você aqui. Quem é Júnior Batista do Nascimento? Nordestino, pioneiro em Palmas desde 1990, amante da geografia, amante do meio ambiente, gosta de trilha, de pedal, estudar, curtir a vida, um bom vinho, bons amigos e, acima de tudo, nordestino. Pois é, você é nordestino, você é do Rio Grande do Norte. O que é que deu na sua cabeça de vir parar aqui em Palmas? Um certo dia, minha história é meio longa, né? Eu entregava revistas semanais, a Isto É e a Veja, né? Eu entregava e eu li sobre a criação do Tocantins e eu toda quarta-feira eu lia, né? Uma vez Isto É, e eu li sobre a criação do Estado e sobre a criação do Tocantins. Eu e minha irmã, nessas alturas eu já estava, aí eu fui morar em Manaus em 88, quando debatia sobre a criação do Estado. Quando foi 89, a gente morava em Manaus, conversando sobre Palmas, né, sobre uma nova cidade, e é um prazer, assim, porque pouco ser humano na vida tem o prazer de ver uma cidade nascer do nada, né? Eu tive esse prazer e vim ver, construir, plantar a semente aqui e crescer junto com a cidade. Então, você está desde o início de Palmas, né? Que nem eu, nós somos pioneiros, né? Realmente somos pioneiros. Como é o teu sentimento, Júnior, quando tu vê hoje essa cidade que já está se tornando uma metrópole, é quase uma metrópole, né? Porque naquela época a gente conhecia todo mundo. A gente estava num lugar, passava, ô, fulano de tal, ô, Raimundo, não sei quem. Hoje a coisa está diferente. Como é que você sente isso? Como é o sentimento teu? Então, direto, Helder, passa filmes na minha cabeça, sabe? E eu não acredito, às vezes, que eu já estou nesse... Palmas, eu não. Palmas está nesse estágio, né? Passa filme na minha cabeça, me lembra dos primeiros dias, daquela poeira, dos primeiros anos, né? Então, assim, foi muito rápido. Tem hora que eu penso que nós pulamos de 1 para 30 anos, né? E aí passa o filme, passa todos aqueles momentos, a primeira rodoviária, da segunda, da terceira que nós temos agora, das inaugurações, da chegada da água, da energia, do asfalto, das escolas, das faculdades, do shopping, né? Tudo era motivo de muita alegria, né? E quando é que nasceu o Júnior Batista, professor? Então, professor, eu sempre falo, não nasce. Professor, a gente só apenas cumpre uma rotina, né? Esse dia eu falei para minha sobrinha, né? Que ela terminou o doutorado e passou no Instituto Federal. Eu falei, olha, ninguém escolhe para ser professor, a gente já nasce professor, a gente nasce, então não é no meio do caminho. Apenas a gente cumpre a rotina de fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, essa parte burocrática. E quando eu cheguei aqui, eu já pensei em escrever e estudar geografia. Eu fui estudar lá em Porto Nacional e ainda cambaleei alguns anos fugindo da sala de aula, porque achava que não era meu forte. Mas, como eu falei, a gente já nasce, professor. Deus, no ventre, ele já determina para a gente, para ser jornalista, para ser professor, para ser um médico. Então, agora você, como professor, passou por diversos colégios, por diversos cursinhos. Cita aí mais ou menos, Júnior, para o pessoal ter uma ideia, porque você já formou muita gente. Ah, demais. Eu já trabalhei na Unitins, na regime normal, no regime especial, aquele que a gente ia para o interior da aula, para as pessoas que não tinham nível superior, ia para Tocantinópolis, Araguatins, sofrer naquela cidade, dando aula naquela época do Siqueira, do primeiro e segundo mandato, do terceiro, segundo e terceiro mandato dele, né, depois do Avelino, em 95, 90, até 2000, 95 a 2000. E no Einstein, aqui no Marista, na Ubra, no Estado do Alano,
no município como diretor no Cora Coralina, no Antônio Gonçalves, né? E, além da função de professor, de gestor também. Gestor. E, atualmente, onde é que está o professor? Atualmente, eu estou na secretaria, na parte de formação, né, na elaboração do SAEP, que é uma prova que a Secretaria Municipal de Educação tem, que acompanha, faz o monitoramento dos nossos alunos bimestralmente, por isso que a gente é o primeiro lugar no IDEB, na prova que em 2 anos todo o Brasil faz, o 5º e o 9º ano, e entre as capitais nós somos em primeiro lugar, porque a Prefeitura Municipal faz esse acompanhamento. Então, eu estou na elaboração de questões e na escola do Alano, e nos cursinhos ali no GPS, dando aula, preparando para o concurso. Para os concursos, nós estamos com 3 abertos agora da Assembleia, do quadro geral e da saúde do município, em eminência de vários outros. Agora fala um pouco sobre o Júnior Batista, escritor. Como que começou? Quando começou? O escriba, né? Escriba, né? Como alguns falam. Escritor a gente escolhe, né? Sim. E foi na sala de aula, né? A questão de escritor, eu sempre falo que às vezes nem eu acredito que eu sou escritor. Porque quando vou falar de mim, eu fico mais tímido para falar, sabe? A ideia surgiu na sala de aula, eu dando aula já em cursinho. Eu fui pioneiro nessa questão de cursinho para geografia e história do Tocantins. Eu comecei em 98, depois veio o Júnior Gel em 2004 para 2005, o Júnior Gel começa, está dando aula lá para o Enem, para o vestibular, e eu incentivo ele para dar aula em cursinho, né, para concurso. E lá na sala de aula surge essa ideia do livro, falta de material e tal. Eu comecei a escrever um projeto no livro, que é o do Tocantins. Nós já estamos na 9ª edição. Né? Nós vamos conversar sobre esse livro no segundo bloco. Aliás, sobre esses livros, que são muito interessantes. Pode ser? Pode. Agora, não, antes disso eu te pergunto, e qual é o motivo de livros direcionados à história e à geografia? Qual é o motivo maior para você escrever a respeito disso? Então, a história e a geografia estão no meu centro, minha formação, primeiro pela minha formação, né, de geografia, um pós em história. Segundo, pela necessidade do nosso público precisa para concurso, né, porque começou essa história aí no primeiro concurso que o Siqueira deu 30 pontos e o Supremo derrubou aquele concurso lá de 90. E ele falou naquela época, já que eu não posso dar 30 pontos de pioneiro para quem mora aqui, porque isso é inconstitucional, porque todo brasileiro é igual. Eu vou cobrar muito Tocantins. E aí vem essa tradição, outros estados também cobram, isso não é só do Tocantins, não. Porque o servidor público ele tem que ter um conhecimento sobre o estado, tem que saber os municípios, rios, a nossa cultura, nosso patrimônio, nossas etnias indígenas, né? E hoje, apesar de hoje estar tanta cobrança, que às vezes as bancas colocam as questões meio esdrúxulas, né? Que não cabem para concurso. Mas fazer o quê? Banca é igual cabeça de juiz, ninguém sabe o que vai sair, né? Pior, né? Agora, Júnior, o livro Palmas, né? Palmas, sua história, trajetória e conquistas, né? Isso. Fala a respeito desse livro. Então, ele é um filho do livro Tocantins, né? Eu já tenho mais de 20 livros publicados, né? Eu publiquei o do Tocantins, depois publiquei um sobre o Cerrado, eu ganhei um edital do Estado para dar aula sobre meio ambiente, eu participei desse edital e fiz um livro sobre o Cerrado. Depois eu fiz livro sobre Conceição do Tocantins, sobre Barrolândia aqui, sobre Tucuruí, fui chamado para fazer sobre Tucuruí. Então, nessa minha vivência, também senti a necessidade de escrever sobre Palmas, porque as pessoas acham que Palmas, por ter 34, 35 anos de idade, não tem uma história, uma geografia, e tem muitas coisas para ser contado. Então, eu queria que você contasse um pouco mais dessa história e dessa geografia em relação à nossa capital, já no segundo bloco. Hoje eu estou conversando com o professor e escritor Júnior Batista do Nascimento. Eu volto já.